no Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia, não ouça apenas, mas abra a Bíblia, mesmo que no celular, a Bíblia, abra para que possamos acompanhar. Nós vamos ler alguns versículos essa noite, mas nós vamos começar por João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 23. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos disponíveis para ouvir a Tua palavra. Te agradeço por tudo que já ouvimos essa semana, mas se a semana de oração adorar e continua, é porque ainda cabe mais no nosso coração da Tua palavra. E esse é o nosso desejo, Santo Deus, fala ao nosso coração. Que mais uma vez o homem, Josanã, se cale e que a Tua palavra de maneira muito clara e poderosa fale ao nosso coração. Estamos separados, Senhor, infelizmente, mas a Tua palavra pode nos unir essa noite. O Teu Santo Espírito, que está ao lado de cada pessoa que está sozinha, assistindo em seu quarto, ou no carro, ou está em um pequeno grupo, ou na igreja, o Senhor está ao lado de cada pessoa, querendo falar ao coração dela. Então abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a perceber a Tua presença, o Teu Santo Espírito, procurando corações que realmente querem ouvir a Tua voz essa noite. E fala ao nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. João capítulo 4, versículo 23, uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Algumas coisas nesse versículo. Mas a mais importante para a nossa compreensão da mensagem de hoje é que Jesus diz assim: olha, os verdadeiros adoradores. Não pode existir alguma coisa verdadeira, ele não iria enfatizar o verdadeiro se não houvessem os falsos. Lembra que nós falamos ontem que você pode decidir a quem vai adorar, você só não pode decidir se vai adorar ou não. Você pode decidir a quem vai adorar, mas você não pode decidir se vai ser um adorador ou não adorador. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Ele divide as pessoas em dois grupos aqui. Ele está dizendo, olha, existem os verdadeiros adoradores e existem os falsos adoradores, mas não existe o não adorador. Então, ou você é verdadeiro adorador ou você é falso adorador. E Jesus está dizendo, meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não sei se você lembra também da mensagem de ontem, mas nós enfatizamos ontem que as 3 mensagens angélicas que o pastor Ayrton nos apresentou nos primeiros dias do Adorai, elas enfatizam a adoração. A ênfase é, nos últimos dias, a adoração. Isso vai nos dividir. Precisamos entender o que é adoração, porque é a adoração quem determina o grande conflito. O grande conflito no Éden começou com a adoração. E o grande conflito nessa terra vai terminar com a adoração. Por isso é tão importante você entender o que Jesus falou, aprender o que Jesus falou, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Veja, não seria mais fácil se Jesus dissesse assim, olha, o meu Pai está procurando aqueles que são da igreja adventista do 7º dia. Não seria mais fácil se ele dissesse isso? A placa da igreja. O meu Pai está procurando os que fazem parte dessa igreja aqui. Se ele tivesse dado a placa da igreja, muitas pessoas diriam, olha, eu sendo dessa igreja estou tranquilo. O que ele está dizendo em verdade é, olha, mesmo sendo da igreja remanescente, você não pode estar tranquilo até que você descubra o que é ser um verdadeiro adorador. Porque mesmo na igreja remanescente há pessoas que ainda não aprenderam a adorar. Elas aprenderam a guardar o sábado, elas aprenderam a devolver dízimo, elas aprenderam a devolver oferta, mas você precisa aprender a ser um adorador, um verdadeiro adorador. Então essa noite você deveria perguntar, pastor, então me ajuda a entender como ser um adorador. Essa é a pergunta que a mensagem de hoje vai nos responder. E a Bíblia, ela tem várias orientações do que é um verdadeiro adorador. Mas há uma parte da Bíblia que o objetivo dela ter sido escrita é para ensinar sobre adoração. Eu estou falando dos 5 primeiros livros de Moisés. Quando você olha para os livros de Moisés, se você só procura história, saída do povo do Egito, criação do mundo, isso está lá. Mas o objetivo
de Moisés ter escrito aqueles 5 primeiros livros é o seguinte: o povo havia passado 400 anos no Egito. 400 anos. O povo de Israel, 400 anos no Egito. Eles esqueceram completamente o que era adorar a Deus. Eles esqueceram completamente o que era viver na presença de Deus. Aí Deus os resgata do Egito. E agora eles estão indo para Canaã. Antes de chegar em Canaã, eles precisavam entender como adorar um Deus que eles haviam passado 400 anos sem adorar da maneira correta, da maneira profunda. Então, quando você lê os livros de Moisés, o Pentateuco, procure a adoração, porque o objetivo do Pentateuco é ensinar a adorar. E no centro do Pentateuco há um livro chamado Levítico. O livro de Levítico é o centro do Pentateuco, e o livro de Levítico tem esse objetivo, ensinar a adorar. Então hoje nós vamos estudar algumas passagens do Pentateuco, que vai nos ajudar a entender o que é adoração e responder a pergunta dessa noite, já que é tão importante ser um adorador. Já que eu vi ontem que um adorador é capaz de fazer qualquer entrega, e que nos últimos dias nós vamos ter que fazer entregas grandiosas, como ser um adorador. E é isso que vamos estudar hoje. A primeira passagem que vamos estudar está no livro de Levítico, capítulo 19. A primeira dica, se eu posso chamar assim, de Moisés, dada por Deus, de como ser um verdadeiro adorador, está em Levítico, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí. Levítico, capítulo 19, é o centro do Pentateuco, e nós vamos para o centro do livro de Levítico. Levítico, capítulo 19, Deus ele vai dar uma orientação sobre como adorá-lo através da obediência. Mas antes de lermos esse capítulo, eu preciso lhe explicar uma coisa sobre a literatura judaica. A Bíblia é um livro de literatura judaica. Ela foi escrita com a cosmovisão judaica, israelita. E nós precisamos aprender um pouco dessa visão da literatura judaica para entender algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, quando você lê um livro da nossa cultura ocidental, a conclusão do livro é o auge do livro. Não é verdade? Você começa a ler e o livro vai lhe encaminhando, até que a conclusão do livro é o auge do livro. Por isso que tem gente que lê só a conclusão do livro, porque o auge do livro está na conclusão. Na literatura judaica não é assim. Na literatura judaica, o auge do livro é o meio do livro. Dá para entender isso? É difícil, né? Na nossa cabeça ocidental é difícil, mas na cabeça oriental é muito lógico isso. O centro do livro é a parte mais importante do livro. Então, sempre que você lê um livro bíblico, olha para o que está no centro. O livro de Daniel, o centro é a parte mais importante. O livro do Apocalipse, o centro, as 3 mensagens angélicas está ali naquele meio, é a parte mais importante. É como se todo livro ele se voltasse para o centro para colocar a parte mais importante no meio. No livro de Levítico, o capítulo 19 é o centro do livro. Faz parte do centro do livro e é a parte mais importante. Uma segunda coisa que vai te ajudar sobre a literatura judaica é o seguinte. Na língua hebraica, a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na literatura judaica, quando eles querem enfatizar alguma coisa, eles repetem. Curioso isso, né? Então, quando eles querem enfatizar muito uma coisa, eles repetem. Então, sempre que você ler a Bíblia, procure as palavras que mais se repetem, porque ali está o centro. Por exemplo, quando a Bíblia quer enfatizar que Deus é mais do que santo, sabe o que a Bíblia faz? A Bíblia diz assim, Deus é santo, santo, santo. Na nossa cabeça era só dizer que Deus é santíssimo, mas na cultura, na língua hebraica, não faz sentido dizer que Deus é santíssimo. Quando eles querem enfatizar, eles dizem Deus é santo, santo, santo. E a Bíblia foi escrita dessa maneira, e é importante você ler isso, entender isso. Por exemplo, João capítulo 15, é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aí você pergunta, qual é a ênfase desse capítulo? É só você procurar a palavra que Jesus mais repetiu. 12 vezes, depois você olha lá, 12 vezes Jesus repete a palavra permanecer, 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 permanecer. Por quê? Porque Jesus está querendo ensinar nesse capítulo a como permanecer ligado a Ele. Por isso ele repete 12 vezes. O livro de Daniel, quando fala da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando você lê aquela história da fornalha,
Daniel quer mostrar a ênfase do capítulo. Talvez você olhe para o capítulo e diga, a ênfase é a fornalha, a ênfase é a perseguição. Aí Daniel diz, não, a ênfase é o que eu mais vou repetir. Olha para aquele capítulo depois. Sabe o que é que mais se repete naquele capítulo? As palavras dos nomes dos meninos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque Daniel está querendo dizer, tira o olho da fornalha. A fornalha não é o mais importante. Tira o olho da perseguição, não é o mais importante. Sabe o que é o mais importante? É o que eu mais vou repetir. É a vida desses meninos. Se você for como eles, você vai enfrentar qualquer fornalha na vida. Por isso ele repetiu tanto. A mesma coisa a gente vai ver agora em Levítico 19. Levítico 19, Moisés, inspirado por Deus e fundamentado nisso que eu expliquei agora da literatura judaica, ele repete algumas coisas. Olha aí para o capítulo 19, final do versículo 2, apenas o final. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, final do versículo 3, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 4, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 10, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 12, eu sou o Senhor. Final do versículo 14, eu sou o Senhor. Final do versículo 16, eu sou o Senhor. Final do versículo 18, eu sou o Senhor. Final do versículo 25, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 28, eu sou o Senhor. Final do versículo 30, eu sou o Senhor. Final do versículo 31, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 32, eu sou o Senhor. Final do versículo 34, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 36, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 37, eu sou o Senhor. Contou aí? 16 vezes. Moisés quer ensinar o povo a adorar, lembra disso. O centro do Pentateuco é esse capítulo aqui. Esse capítulo faz parte do centro do Pentateuco, quando Moisés está querendo ensinar o povo a adorar. E Moisés disse assim, você quer aprender a adorar a Deus? Você tem que decidir quem é o Senhor. Não é porque estava sobrando tinta na caneta de Moisés. É porque na literatura judaica, para enfatizar, ele tem que repetir. Então, quando um judeu leu isso aqui, ele dizia assim, eu tenho que entender isso aqui, eu quero aprender a adorar a Deus, eu tenho que decidir quem é o Senhor. Você nunca vai aprender a adorar a Deus, nunca, não esqueça disso, se você não decidir quem é o Senhor. Por exemplo, você quer comer isso, mas você sabe que isso aqui vai destruir teu corpo, que isso aqui não agrada a Deus. Mas você quer comer isso aqui, ok, coma. Você é o Senhor do seu corpo. Ah, não, mas eu não quero ser o Senhor. Então, não coma isso como que agrada a Deus e deixe que Deus seja o Senhor do seu corpo. Ah, mas eu gosto de comer isso. Então, você é o Senhor. Não, mas eu não posso ser o Senhor. Então, não coma isso e como que agrada a Deus e deixe Deus ser o Senhor. Não, mas é isso que me agrada. Então, você é o Senhor. Decida. É isso que Moisés está dizendo. Eu quero acessar essa página na internet, mas eu sei que isso aqui é destrutivo. Mas eu quero, isso aqui me dá prazer. Ok. Então você é o Senhor da sua mente, das suas paixões, do seu olho. Ah, não, mas eu não quero ser o Senhor. Então abandona isso e acessa o que agrada a Deus. Mas é isso que me dá prazer. Então você é o Senhor. Não, mas eu quero que Deus seja o Senhor. Então abandona isso e adora a Deus. Você entende? Você nunca vai adorar a Deus se você não decidir quem é o Senhor. Eu quero usar o meu recurso como eu quero. Quero gastar como eu quero. Quero usar como eu quero. Ok, então você é o Senhor do seu recurso. Mas eu não quero ser o Senhor. Então não use como você quer, usa da maneira que agrada a Deus. Ah, mas é desse jeito que eu quero, então você é o Senhor. Não, mas eu quero que Deus seja o Senhor, então usa do jeito que Deus quer. Você nunca vai adorar, se você não passar por esse ponto. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor do que você come? Quem é o Senhor do que você acessa? Quem é o Senhor da maneira como você trata a sua esposa? Quem é o Senhor da maneira como você trata os seus filhos, como você trata seu esposo? Quem é o Senhor da maneira como você faz negócios? Quem é o Senhor? Decida. Pastor, mas eu não estou pronto para decidir. Já é uma decisão. Tem que ter um Senhor. Não esqueça disso. Do jeito que você não pode escolher se vai ou não adorar, você não pode escolher não ter Senhor. A sua vida tem um Senhor. Ou é Deus, ou são outras coisas que estão se tornando Senhor da sua vida. Eu falei uma outra mensagem que tivemos no ano passado, e vou repetir esse ponto da mensagem. Os gregos e os romanos, eles entendiam isso melhor do que nós. É por isso que para tudo
eles davam o nome de um Deus. Tudo. Porque qualquer coisa pode se tornar um senhor na sua vida. Então, eles diziam o seguinte, olha, a beleza não é só beleza, a beleza é Afrodite, a deusa Afrodite. Beleza é uma bênção. Mas se você não tiver cuidado, a busca pela beleza vai se tornar um Deus na tua vida, o Senhor da sua vida. Porque se você não colocar Deus como Senhor, outras coisas vão ser Senhor da sua vida. Pode ser a beleza. Eles diziam que havia um Deus chamado Éfesto. Éfesto é o Deus do trabalho. Gente, trabalho é uma bênção. Mas se você não colocar Deus como Senhor, o trabalho vai se tornar o Senhor da sua vida. Dinheiro é uma bênção. Mas se você não tiver cuidado, ele deixa de ser bênção e se torna Mamon, ou Pluto, o Deus dinheiro. Qualquer coisa pode se tornar um Senhor na sua vida, se Deus não for o Senhor. Você pode ser o Senhor da sua vida, o seu egoísmo, a sua vaidade. Então, o que Deus está dizendo através de Moisés é: decida quem é o Senhor. Mas eu não quero decidir, já decidiu. Não há como. Ou você está fazendo coisas que Deus é o Senhor, ou você está fazendo coisas que outros deuses são o Senhor da sua vida. Então, por exemplo, quando Deus orienta a não usar joias, quando Deus orienta a se vestir de maneira modesta, quando Deus orienta a não chamar atenção para o próprio corpo, o que Ele está falando não é uma chatice. É porque Ele sabe o potencial que a vaidade tem de ser o Senhor da nossa vida. Então não é que Deus está implicando, não é uma coisa simples, não, é porque Deus sabe que chamar a atenção para o corpo, seja homem ou mulher, pode tornar um Deus muito, muito cruel. Um Deus chamado vaidade. E sabe de uma coisa? Qualquer senhor que não seja Deus, um dia vai ser destruído. Deixa eu te explicar isso. Se a vaidade é o seu Deus, um dia a idade vai chegar. E você vai enlouquecer, querer manter o Deus vaidade. E há pessoas, você sabe disso, que estão tornando o seu corpo uma tragédia. Porque estão tão presos à vaidade que não admitem a idade chegar. Porque a vaidade é um Deus cruel. Há pessoas que são presas, tão presas ao Deus dinheiro, que são capazes de fazer qualquer coisa para continuar tendo mais. Mesmo que seja se envolver com corrupção, mesmo que seja fazer o que não deve. Porque qualquer Deus que não seja o Deus do céu, se torna um Deus cruel. Nunca esqueça disso. Então você quer aprender a adorar? Decida quem é o Senhor. Segunda maneira de aprender a adorar, vamos agora para Deuteronômio, capítulo 8. Primeira maneira de aprender a adorar a Deus é decidir quem é o Senhor. Segunda maneira de aprender a adorar, Deuteronômio, capítulo 8. Novamente, nós vamos ir à repetição, para poder enfatizar. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Capítulo 8, verso 11. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Capítulo 8, verso 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Capítulo 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Verso 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus. 5 vezes Moisés diz assim: não se esqueça, se lembre, não se esqueça, se lembre, não se esqueça, se lembre, se recorde. Porque a segunda maneira de adorar é não esquecer. Não esqueça, adorar é o ato de olhar para trás e reconhecer Deus. Isso é adorar. Você sabe por que nós guardamos o 7º dia e não o primeiro? Porque no primeiro eu ainda não tenho nada. No 7º eu já tenho uma semana para olhar para trás e ver Deus atuando no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E no sábado eu vou celebrar um Deus que me guardou durante a semana. Então o sábado é o ato de olhar para trás e dizer: louvado seja Deus. Não cheguei no final dessa semana sozinho. Deus esteve na minha semana. Quando uma pessoa deixa de guardar o sábado, o que ela está dizendo de verdade é: cheguei sozinho aqui. Sozinho. Terminei a semana com minha força, com minha capacidade. Estou respirando, estou vivo, porque sou muito capaz de chegar no final da semana sozinho. Isso é não guardar o sábado. Então você quer aprender a adorar a Deus? Não se esqueça, você não chegou sozinho. Sabe como é que a gente devolve o dízimo e a oferta?
olhando para trás e calculando o que Deus nos deu no mês. Ninguém nunca pode devolver o dízimo olhando para frente. A teologia da prosperidade diz assim: devolva o dízimo e a oferta, e agora espere que Deus está em dívida com você. Isso não é bíblico, isso é diabólico. A teologia bíblica diz assim: devolva o dízimo, fazendo um cálculo para o que Deus já te deu. Então você olha para trás, lembra o que Deus te deu e devolve para Ele uma parte, reconhecendo: Deus esteve nesse mês. Quando uma pessoa não devolve dízimos e oferta, o que ela está fazendo de verdade é dizendo: eu terminei o mês sozinho. Não teve Deus aqui. Foi a minha capacidade, foi a minha força, foi a minha garra, foi a minha vontade que me fez chegar no final do mês. Então não tem Deus aqui, não precisa se reconhecer Deus nesse mês. Quem não devolve dízimo e oferta não reconhece Deus no seu mês. Quem não guarda o sábado não reconhece Deus na sua semana. É por isso que Moisés diz assim no verso 17, olha aí, Deuteronômio 8:17. Não digas, meu filho, minha filha, não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes, se lembre do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. É Ele que te dá força, não é você. Eu tenho 2 filhos, e eu estou tentando ensiná-los a serem adoradores. Eu não sei para quantas pessoas eu vou conseguir ensinar, mas para os 2 eu espero a Deus que consiga. E para ensiná-los a serem adoradores, nessa questão das finanças, eu dou para eles a cada 15 dias uma mesada. Os pais deveriam dar mesada para os filhos, não importa o valor, mesmo que pequeno, para ensinar 2 coisas. Primeiro, a ser fiel a Deus. Segundo, para aprender a economizar, a poupar. Esse é o objetivo de dar mesada para os filhos, ensiná-los a devolver o dízimo e a oferta e ensinar a economizar. Um pai não deve dar dinheiro para o filho e deixar ele gastar tudo, deve ensiná-lo a economizar. 70% dos endividados do Brasil são jovens com menos de 35 anos de idade, porque ninguém os ensinou a economizar. E aí lá na minha casa é o seguinte: eles guardam o dízimo no cofrinho, a oferta, também eles devolvem 10% de dízimo, 10% de oferta, e tem outro cofre que é o cofre da economia. E para forçá-los a economizar, a regra é a seguinte: no dia das crianças, quem compra o presente são eles com o dinheiro que economizaram. Eu não dou 1 centavo no dia das crianças. Se quiser gastar, tirou o dízimo e a oferta, devolveu o dízimo e a oferta. Se quiser gastar tudo do cofrinho da economia, pode gastar, o dinheiro é deles. Mas no dia das crianças, se tiver R$1, o presente do dia das crianças vai ser de R$1. Não coloco mais nada. É minha maneira de ensiná-los a economizar, a poupar. E um dia, o meu filho, ele colocou no coração que ia comprar no dia das crianças um presente de R$250. E ele conseguiu juntar, economizar R$200. Um bom tempo, R$200. Gente, ele estava na expectativa para chegar nos 250. Aí minha irmã foi nos visitar e na saída deu R$50 para cada um. Gente, quando ele somou 200 mais 50, ele enlouqueceu. Começou a pular dentro de casa. Eu tenho 250, eu tenho 250, eu tenho 250. Daqui a pouco começou a chorar. Eu perguntei: por que está chorando? Vou ter que tirar o dízimo e a oferta dos 50, vai descompletar os 250. E eu disse: filho, não está com vontade de devolver o dízimo? Estou não. Não está feliz? Estou não. Tá bom. Tem um jeito. A gente vai falar com Deus e vai dizer a Deus que não está com vontade de devolver o dízimo e a oferta. É simples. Ele olhou para mim. A gente vai no quarto e diz a Deus. Você vai falar com Deus e vai falar com Deus do jeito que eu vou te ensinar. Vou te ensinar como é que fala com Deus quando não está com vontade de devolver dízimo e oferta. Você vai falar o seguinte: Deus, não estou feliz. Não estou com vontade de devolver dízimo e oferta. Não estou gostando disso que eu estou sentindo. Não quero devolver dízimo e oferta. Então, Deus, por favor, por favor, por favor. Você vai falar assim para Deus: nunca mais deixa que ninguém me dê dinheiro. Que meu pai nunca mais me dê dinheiro. Que tia Tata nunca mais me dê dinheiro. Ele arregalou o olho e disse assim: não, papai, assim eu não quero não. Eu disse: mas assim é simples. O dízimo de 0, a oferta de 0 é 0. Se nunca mais você tiver bênção, nunca mais você precisa reconhecer Deus. Então é só não ter nada que você não precisa ser fiel em nada. Ele disse: não, eu vou devolver o dízimo e a oferta. E deixa eu ser sincero com você, naquele momento eu pensei: quantos de nós temos que dizer: Deus, eu não quero te reconhecer. Então me ajuda a perder o emprego.
Porque se eu perder o emprego, eu vou ter zero, e o dízimo de zero é zero, nunca mais eu passo por isso. Mas enquanto Deus estiver na tua história, reconheça Deus. Enquanto Deus estiver na tua semana, receba o sábado no pôr do sol. Celebre o sábado de um Deus que te deu vida, não se esqueça dele. Enquanto Deus estiver no teu mês, reconheça Deus e seja fiel nos dízimos e ofertas. Porque fazer isso é dizer, Deus está na minha história, eu não quero me esquecer. Eu quero me lembrar, eu quero recordar, há um Deus cuidando da minha vida. Terceira maneira, e concluímos com isso, de adorar a Deus. Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, é a terceira maneira de aprender a adorar a Deus. A primeira é decidir quem é o Senhor. A segunda é não esquecer de Deus, como Ele está conduzindo a tua história. A terceira, Êxodo 34, nós vamos ler os versículos 23 e 24. Preste atenção. 3 vezes por ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes por ano. Eu tenho que explicar essa história para você. Eu falei que o objetivo do livro do Pentateuco é ensinar a adorar. E aqui tem adoração. Moisés disse assim, olha, vocês vão chegar em Canaã e vocês vão ser divididos em cidades. Então o povo de Israel estava dividido em todo o país, cada tribo tinha as suas cidades. O povo estava espalhado. E Deus instituiu 7 festas por ano. E eles tinham que ir 3 datas por ano para Jerusalém, para o centro do país, para adorar a Deus. Então, 3 vezes por ano, os homens de todas as cidades do país tinham que sair da cidade e ir para o centro do país para celebrar as festas que Deus instituiu. Os homens eram obrigados a ir, era uma regra para eles irem. As mulheres e as crianças poderiam ir também, mas os homens tinham que ir. Aí o povo começou a pensar, espera aí, vamos pensar aqui, Deus. 3 vezes por ano, na mesma data, nós vamos deixar as cidades e ir te adorar. Quando a gente voltar, não vai ter mais nada. Os países vizinhos vivem tentando tomar a terra de Israel. Se a gente, estando na cidade, cuidando da cidade, guardando a cidade, armado, já é difícil, imagina deixar a cidade 3 vezes por ano sem ninguém, sem nenhum homem guardando. Deus, é complicado te adorar. É difícil te adorar. Nós vamos estar na cidade e já é difícil proteger. Agora deixar a cidade desprotegida 3 vezes por ano, na mesma data, rapidamente o povo vizinho vai descobrir e quando a gente voltar da adoração não tem mais nada. Então Deus, o lógico é o seguinte, um ano a metade dos homens vai adorar, a outra metade fica guardando a cidade. Vai ser perigoso, mas é o lógico. O outro ano quem ficou guardando a cidade vai adorar e o que foi, fica. Aí Deus está dizendo aqui nesse versículo, assim eu não quero. Porque adoração não é o que você quer. Adoração é o que Deus diz que é para ser feito. Então todo homem pode ir. E vou dizer uma coisa para você. Quando você for e deixar a cidade sozinha, aí ela vai estar protegida. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Para Deus tem. Senhor, é arriscado guardar o sábado. Realmente é arriscado. Mas sabe qual é o maior risco? Deixar de guardar o sábado. Porque a adoração, por mais arriscado que pareça, se é o que Deus revelou, é o que tem que ser feito. Então Deus disse assim, podem ir me adorar, podem deixar a cidade sozinha. E eu vou dizer uma coisa, quando vocês forem, a cidade vai estar protegida, porque eu vou estar nela. Me adore do jeito que eu pedi, porque a adoração é fazer do jeito que Deus pediu. E vou dizer uma coisa para vocês, a cidade vai estar protegida. Não vou deixar ninguém cobiçar a cidade quando você estiver fora. E vou dizer mais, eu vou alargar a cidade. Eu vou alargar o território de vocês quando você me adorar. Você lembra dos salmos de romagem? A Bíblia tem vários salmos de romagem. Leia lá na Bíblia. São sempre salmos pequenos, porque eram músicas que eles cantavam nessa peregrinação. Por isso que tinham que ser curtos, para eles decorarem. E no caminho irem cantando. E tem um salmo que foi escrito por causa de Êxodo 34.
Quando eles saíam da cidade estamos fritos. Quando os homens iam peregrinar para Jerusalém, diziam, estamos fritos. Quando voltar, não vai ter mais nada. Aí eles saíam cantando o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão ficar alguém vigiando. Então vamos para Jerusalém. Vamos adorar a Deus do jeito que Deus pediu. Você quer aprender a adorar a Deus? Faça do jeito que Deus pediu. Ah, pastor, mas eu acho muito bonito entregar cestas básicas. E vou usar o dízimo para comprar cestas básicas e entregar para pessoas carentes. É lindo entregar cestas básicas. Mas a Bíblia diz que esse não é o uso do dízimo. Então, por mais lindo que seja entregar cestas básicas, se você fizer isso com o recurso do dízimo, você está fazendo uma coisa contra o que Deus pediu. E isso não é adoração. Porque adoração não é o que você acha bonito. A adoração é o que Deus diz que deve ser feito. Você entende? Eu dou muitos estudos bíblicos. E quando eu estou falando sobre o sábado, geralmente as pessoas dizem assim, pastor, qual é a diferença das 24 horas do sábado para as 24 horas da quarta? Se eu quiser guardar a quarta, por que eu não posso? Eu não tenho resposta. Talvez você tenha uma resposta melhor do que a minha. Mas a resposta que eu dou é não tem nenhuma diferença as 24 horas da quarta para a do sábado. Só tem uma coisa. Deus não pediu a quarta, Deus pediu o sábado. Eu não tenho outra resposta. Sabe por que eu não guardo a quarta-feira? Sabe por que eu não guardo o domingo? Porque Deus pediu o sábado. E a adoração não é o que eu quero. A adoração é o que Deus diz que deve ser feito. Então, se Deus pedisse a quarta, gente, eu abandonava o sábado rapidinho, porque eu não sou fiel a um dia, eu sou fiel a um Deus. A minha fidelidade, o meu compromisso, não é com um dia, é com um Deus. E se esse Deus pediu aquele dia, é aquele dia que eu vou guardar, porque a adoração não é o que eu acho. A adoração é o que Deus pediu. Se Deus pediu, abandona a cidade e vai me adorar, pode abandonar tranquilo, porque Deus vai guardar a cidade, não vai deixar que ninguém cobice, e quando você voltar, Ele ainda vai ampliar o território. Você entende o que é adoração? Eu não confio na associação, pastor, então eu vou pegar a minha oferta e vou usar todo aqui na minha igreja local. Não vou mandar nada para lá, porque eu não sei o que eles fazem. A Bíblia diz que quando você devolve a oferta, assim como o dízimo, você deve entregar e a igreja vai direcionar. 60% da sua oferta fica na igreja local para as necessidades da igreja, os ministérios da igreja local. E 40% vai para a família adventista ao redor do mundo. Você tem a lição da escola sabatina, todo trimestre, uma parte da sua oferta que sai da igreja local vai para atender esses projetos da lição da escola sabatina, porque nós não somos uma igreja de bairro. Nós somos uma família que está espalhada ao redor do mundo. E Deus não tem uma mensagem apenas para o teu bairro. Deus tem um planeta para salvar. É por isso que eu não posso pegar minha oferta e direcionar só para a minha igreja local, porque Deus não é um Deus de igreja local. Deus é um Deus de um planeta inteiro. Então eu devolvo o dízimo, eu devolvo a oferta, e quando eu devolvo a oferta, 60% fica na igreja local e 40% vai para atender ao redor do mundo. Pastor, mas se eu quiser direcionar para o clube de desbravadores, pode? Deve, desde que não seja o valor do dízimo e nem da sua oferta regular do seu pacto.